O desejo move o mundo, mas poucos entendem quem o controla. Por trás de cada olhar, gesto e palavra, existe um poder silencioso. Um jogo invisível que decide quem canta, quem domina e quem é apenas levado pela corrente. Robert Greene o chamou de a arte da sedução. Um conhecimento antigo, estudado por reis, estrategistas e amantes. Hoje, você vai descobrir o que realmente faz uma mente ser irresistível. E porque o verdadeiro poder nunca grita, ele sussurra. Prólogo: o jogo invisível. Há forças que não se veem, mas movem tudo ao redor. O mundo é um teatro, e no palco da vida, a maioria atua sem saber o papel que está representando. Alguns tentam dominar pela força, outros pelo medo, mas existe um tipo raro, aquele que domina pelo desejo. Robert Greene chamou isso de a arte mais antiga do mundo, a arte de seduzir. Não se trata de beijos, promessas ou romances. A sedução é uma guerra invisível travada dentro da mente. É o poder de criar ilusões, de fazer o outro querer o que você deseja que ele queira. O verdadeiro sedutor não conquista com palavras. Ele conquista com presença. Sua força está no silêncio entre uma frase e outra, no olhar que não se apressa, no gesto que sugere mais do que revela. Ele entende que desejo humano nasce da ausência e que mistério é mais atraente que qualquer resposta. A sedução, portanto, não é um jogo de conquista, é um espelho da alma humana. Revela quem domina as suas emoções e quem é escravo delas. Greene estudou séculos de história, reis e rainhas, artistas e revolucionários, para entender o que transforma uma simples presença em uma força magnética. Por trás de cada império, há um sedutor. Por trás de cada ruína, um tolo que acreditou ser imune ao charme. A sedução não é sobre amor, é sobre poder. E como todo poder, pode libertar ou destruir. Este é o jogo invisível, onde a mente é o campo e o desejo a arma mais elegante de todas. Capítulo 1. O sedutor natural. Ele não força, não finge, não calcula. Ele simplesmente é. O sedutor natural não conquista, ele atrai. Sua presença é um convite silencioso, uma lembrança do que o outro perdeu ou ainda busca. Robert Greene o descreve como aquele que emana inocência e confiança ao mesmo tempo. Um paradoxo vivo. Ele não precisa provar nada, porque o mundo já o percebe como alguém em paz consigo mesmo. Desde a infância, aprendeu a observar as pessoas, a sentir o clima antes de agir, a transformar o desconforto em charme. Enquanto outros se esforçam para impressionar, ele apenas existe, e esse é o maior truque de todos. Quando fala, as palavras parecem leves, quase descuidadas, mas cada sílaba carrega uma naturalidade que desarma. As pessoas não sabem explicar por que confiam, por que se abrem, por que o seguem. O segredo está no equilíbrio entre vulnerabilidade e poder. Ele se mostra humano bastante para gerar empatia, mas confiante o suficiente para inspirar desejo. O sedutor natural não cria um personagem. Ele desperta o personagem que o outro quer ver. Não promete amor eterno, mas oferece o que todos buscam desesperadamente: leveza, presença, espontaneidade. Na era das máscaras digitais, sua arma é a autenticidade. Num mundo de filtros e aparências, quem é real se torna irresistível. O natural é o mais difícil de fingir. E é por isso que poucos dominam essa arte. Porque para ser natural, é preciso antes se libertar do medo, do julgamento, da rejeição, da necessidade de ser aceito. O natural seduz não pelo que tem, mas pelo que permite que o outro sinta perto dele. Com ele, o tempo desacelera, o olhar ganha peso, o silêncio se torna confortável. Ele é o lembrete vivo de que a beleza mais rara é a que não tenta existir. Capítulo 2. O sedutor carismático. Há pessoas que parecem carregar o sol por dentro. Quando elas entram, o ar muda, as conversas diminuem, os olhos se voltam,
sem que elas peçam. Este é o sedutor carismático. Sua arma é invisível, mas devastadora: energia. Robert Greene descreve carisma como uma força que nasce do interior, um campo magnético criado pela convicção. Não é aparência, nem técnica, é presença, um poder que vem da certeza silenciosa de quem sabe que quer e acredita profundamente nisso. O carismático não conquista pela beleza, mas pelo brilho da convicção. Ele fala e as palavras parecem carregar um destino, não porque sejam perfeitas, mas porque vêm de um lugar verdadeiro. Enquanto o natural encanta pela leveza, o carismático hipnotiza pela intensidade. Ele é o fogo que aquece ou consome. Os grandes líderes, profetas e artistas sempre souberam disso. Jesus, Cleópatra, Napoleão, Gandhi, diferentes em tudo, iguais naquilo que importava. O olhar firme, a postura calma, a sensação de que o mundo se curva ao redor deles. Carisma é uma forma de fé, e quem acredita em si mesmo faz os outros acreditarem também. Mas há um perigo: o mesmo magnetismo que inspira também cega. O carismático pode se perder no reflexo do próprio brilho, confundindo admiração com poder. Robert Greene alerta: o carisma é o fogo, a vaidade é o combustível. Se a chama cresce demais, consome o próprio portador, mas se for mantida sob controle, ilumina todos ao redor. O segredo não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. A força do carismático não é o ego, é a serenidade que nasce da certeza do propósito. E esse é o verdadeiro encanto. Ele não precisa convencer ninguém. A simples presença já faz o mundo querer escutá-lo. No fim, o carismático não seduz pela promessa de prazer, mas pela promessa de sentido. E em um mundo vazio de propósito, nada é mais irresistível do que alguém que parece ter encontrado o seu. Capítulo 3. O sedutor encantador. Há quem conquiste com palavras, mas o encantador conquista pelo silêncio entre elas. Ele não fala sobre si. Ele faz o outro se sentir visto, enquanto a maioria tenta brilhar. O encantador oferece algo muito mais raro: atenção verdadeira. Robert Greene descreve o encantador como o mestre da empatia. Ele compreende o que move o coração humano e usa essa compreensão como uma arte. Quando está presente, o tempo parece desacelerar. Cada gesto se comunica uma mensagem sutil: você é importante. O encantador não disputa poder. Ele o concede. Faz o outro acreditar que está no controle, enquanto discretamente conduz o jogo. Não há arrogância, nem pressa. Ele é fluido, como a água. Assume a forma do recipiente emocional do outro. Onde a dor, oferece consolo. Onde a vaidade, oferece admiração. E assim, o outro se entrega, não por manipulação, mas por sentir-se compreendido como nunca antes. O poder do encantador está em suspender o julgamento. Ele não critica, não corrige, não confronta. Ele acolhe, e nesse acolhimento, o outro se desarma. Greene diz que o encantador é o antídoto contra o ego moderno. Num mundo em que todos querem ser ouvidos, ele é aquele que escuta. E escutar, neste século, é um ato revolucionário. Com o encantador, as pessoas se tornam versões melhores de si mesmas. Elas riem mais, se sentem mais belas, mais vivas, e confundem esse sentimento com amor, quando, na verdade, é reflexo. O encantador as faz ver o brilho que sempre tiveram, mas haviam esquecido. Por isso ele é perigoso, porque quem desperta o melhor no outro torna-se impossível de esquecer. O encantador não precisa prometer nada. Ele se torna um refúgio. E em tempo de caos, o refúgio é mais sedutor que o prazer. No fim, ele ensina que a sedução não é sobre conquistar corações. É sobre devolver às pessoas a sensação de serem vistas. Capítulo 4. O sedutor rebelde.
Há algo de fascinante em quem desafia o mundo, em quem não se curva, em quem ousa dizer não quando todos dizem sim. Esse é o sedutor rebelde, o espírito livre que desperta nos outros o desejo de libertar-se também. Robert Greene o descreve como aquele que encarna a fantasia da independência. Enquanto muitos buscam aceitação, ele busca a intensidade. Ele não pede permissão, ele provoca, e nessa provocação há um magnetismo que o torna impossível de ignorar. O rebelde é o espelho daquilo que os outros reprimem. Ele diz o que ninguém ousa dizer, vive como ninguém ousa viver. E ao fazer isso, ele desperta nos observadores uma mistura perigosa de inveja e admiração. Ele não precisa seduzir diretamente, basta existir, porque o que ele oferece não é prazer, é liberdade, a mais proibida de todas as tentações. Greene revela que, em toda era, o rebelde representa o sopro de mudança. Cleópatra desafiou impérios. Lord Byron desafiou costumes. James Dean desafiou a obediência. E todos, sem exceção, se tornaram ícones de desejo. O segredo do rebelde não está em destruir as regras, mas em mostrar que elas nunca o contiveram. Ele não busca seguidores. Ele desperta fugitivos. Mas a rebeldia tem um preço. O mesmo fogo que atrai também consome. O rebelde corre o risco de tornar-se prisioneiro da própria imagem, um cativo da sua liberdade. Robert Greene adverte: o que começa como liberdade pode se transformar em vício. E quando o desafio vira necessidade, a sedução se converte em fuga. O verdadeiro rebelde não busca guerra, busca a verdade. Ele desafia não por vaidade, mas porque não suporta viver anestesiado. E talvez seja por isso que o mundo deseja tanto, porque todos querem tocar, nem que por um instante, a chama de quem vive sem medo. No fim, o rebelde não conquista corações, ele os incendeia, e depois segue andando, deixando para trás um rastro de perguntas e liberdade. Capítulo 5 – O sedutor conquistador. Enquanto o rebelde desafia o mundo, o conquistador planeja. Ele observa, calcula, entende que cada mente é um território com suas próprias muralhas e que nenhuma fortaleza cai pela força, mas pela paciência. Robert Greene o descreve como mestre da estratégia emocional. O conquistador não ataca, cerca, não exige, insinua. Ele transforma o desejo em uma dança silenciosa entre a aproximação e a ausência. Para ele, o tempo não é obstáculo, é aliado. Enquanto os impacientes revelam suas intenções, ele se move com a calma de quem já sabe o desfecho. O conquistador entende que o desejo não nasce do toque, mas da distância. É no espaço entre dois olhares que o fogo começa. Ele domina o jogo da tensão. Cria expectativa, récua, deixa o outro imaginar o que virá depois. A cada gesto, constrói uma narrativa. Cada palavra é um degrau na escada da rendição. E quando finalmente alcança o alvo, a conquista parece inevitável, como se o destino sempre tivesse guiado os passos. Mas não há destino, apenas intenção. O conquistador é o arquiteto da própria sorte. Ele entende que seduzir é compreender o ritmo invisível da mente humana. Greene cita Napoleão, César, Catarina. Todos sabiam que a paciência é a forma mais refinada de poder. O verdadeiro conquistador não vence porque é mais forte, mas porque espera o momento exato. No entanto, há uma linha tênue entre estratégia e frieza, entre paciência e manipulação. E quando o desejo vira cálculo, o jogo perde sua alma. O conquistador corre o risco de esquecer que por trás de cada plano existe um coração pulsando e que a arte da sedução, quando perde o toque humano, se torna apenas tática. O equilíbrio é delicado, agir com intenção, mas sentir com verdade. E talvez esse seja o segredo final: conquistar sem dominar. O verdadeiro conquistador não toma nada à força. Ele faz com que o outro queira entregar.
E é aí que poder se transforma em arte. Capítulo 6. O sedutor misterioso. Há presenças que dizem tudo, sem nunca se revelar. O sedutor misterioso é o mestre dessa arte. Ele entende que o desejo nasce do não saber, que o fascínio não está no que é mostrado, mas no que é sugerido. Robert Greene o chama de o guardião do véu. Enquanto o mundo clama por atenção, ele oferece distância. Enquanto todos falam demais, ele guarda silêncio. E nesse silêncio, o imaginário dos outros trabalha por ele. O misterioso não busca visibilidade, ele busca a intriga. Deixa rastros, não mapas. Sugere histórias, não explicações. É um convite permanente à curiosidade. Quando está presente, poucos o compreendem. Quando se afasta, ninguém o esquece. Greene disse: mistério é o oxigênio do desejo. Revelar demais é matar o encanto. Por isso, o misterioso domina a arte da incompletude. Ele entrega fragmentos, imagens, sensações, mas nunca o quadro inteiro. Enquanto os outros tentam ser compreendidos, ele entende que o poder está em ser interpretado. Cada pessoa enxerga de um modo, e é justamente isso que o torna inesgotável. A atração que ele provoca não é física, é mental. As pessoas tentam decifrá-lo, e quanto mais tentam, mais se perdem dentro da própria imaginação. Mas há um risco. O misterioso pode se tornar prisioneiro da sua máscara, esconder-se tanto que se esquece de quem realmente é. Robert Greene alerta. O mistério é uma névoa, bela à distância, perigosa quando respirada por muito tempo. O verdadeiro mistério não está em esconder tudo, mas em mostrar com intenção. É o equilíbrio entre revelar e ocultar, entre presença e ausência, entre desejo e serenidade. O sedutor misterioso não quer ser compreendido, quer ser sentido. E quando ele passa, o silêncio parece falar mais alto que qualquer palavra. Alguns sedutores não conquistam com poder, nem com mistério. Eles conquistam com sonho. O sedutor romântico é aquele que desperta o desejo mais perigoso de todos, o de viver uma história. Enquanto o mundo gira em torno do interesse e da lógica, ele fala à alma, toca o coração com promessas não ditas, olhares demorados e palavras que parecem ter sido escritas há séculos. Robert Greene o descreve como o artista do impossível. O romântico não oferece o que é real, oferece o que é eterno. Ele faz o outro acreditar que está diante de algo único, irrepetível, destinado. Cada gesto é poesia, cada silêncio, uma confissão. O romântico não precisa de beleza, precisa de intensidade. Ele não conquista pela carne, mas pela promessa de transcendência. E quando toca uma alma, tudo muda. O tempo parece desacelerar. A realidade perde nitidez. A razão se rende. Mas há um paradoxo cruel. O romântico é movido por uma chama que nunca se apaga, mas que também nunca se satisfaz. O que o atrai não é o amor conquistado, é o amor em construção. Ele é viciado na emoção da descoberta, no nascer do sentimento. Por isso, quando o outro finalmente se entrega, ele sente o encanto desaparecer. O que era sonho vira rotina, e o romântico, sem querer, se torna prisioneiro da própria idealização. Robert Greene o chama de criador de ilusões belas, ilusões que curam e ferem ao mesmo tempo. Porque, para ele, a vida sem romance é cinza, e o amor, mesmo que efêmero, é o combustível da alma. Mas a sabedoria é em sua loucura. O sedutor romântico nos lembra que o mundo precisa de encanto, de beleza, de fé em algo que transcenda o banal. No fundo, ele não seduz apenas pessoas, seduz a própria existência, e cada encontro é um espelho do eterno. O verdadeiro romântico não quer possuir, quer sentir profundamente, mesmo que doa, mesmo que acabe. Porque para ele, viver sem emoção é não viver. Capítulo 8. O sedutor carismático. Há pessoas que não precisam dizer nada.
e ainda assim, todos as escutam. O sedutor carismático é o mestre da energia invisível. Ele não conquista com palavras, mas com presença. Quando o carismático entra em um ambiente, as conversas diminuem, os olhares o seguem, e o ar muda, não porque ele exige atenção, mas porque irradia significado. Ele domina o poder da autenticidade silenciosa. Não precisa fingir, exagerar ou prometer. Ele é o que os outros fingem ser. E esse é o magnetismo mais raro de todos. Greene explica que o carisma nasce do equilíbrio entre intensidade e calma. É o paradoxo do fogo contido, a chama que arde sem queimar, enquanto os inseguros buscam aprovação. O carismático oferece presença. Ele não persegue, atrai. Há uma serenidade em seu olhar, como se nada pudesse abalá-lo. E essa confiança silenciosa faz com que os outros queiram se aproximar, ouvir, seguir. Mas o carismático também tem seu veneno, o mesmo poder que inspira. Pode dominar. Sua luz, quando usada para controlar, se torna hipnose, e o que era fascínio vira dependência. Robert Greene alerta: o verdadeiro carisma não está em controlar a mente alheia, mas em libertá-la pela inspiração. O sedutor carismático entende que cada gesto é um espelho, que o magnetismo não vem do desejo de ser admirado, mas do desejo de servir a algo maior. Por isso, suas palavras têm peso, seus silêncios têm força, e sua presença transforma. Ele não seduz pela aparência, mas pela essência, e quem o encontra sente que tocou algo além do humano, um lampejo do que é ser completo. O verdadeiro carismático não busca seguidores, ele desperta líderes. E o que conquista não é amor, é fé. Capítulo 9. O sedutor fatal. Há presenças que atraem como o abismo, que não prometem salvação, prometem intensidade. O sedutor fatal é o mais perigoso de todos. Ele não desperta apenas o desejo, mas o instinto. É o eco do proibido, a tentação que a razão não consegue silenciar. Robert Greene o descreve como aquele que domina o poder da atração pelo risco. Ele representa o que todos temem, mas desejam em segredo: a entrega total, o esquecimento de si. O fatal não precisa falar muito, basta um olhar, basta o silêncio certo. Ele não corre atrás, espera que o outro dê o primeiro passo, para nunca mais voltar. Há algo sombrio em sua calma, uma promessa velada de prazer e destruição. É o tipo de presença que prende, porque faz o outro sentir algo que o mundo comum nunca despertou. O sedutor fatal não oferece amor, oferece experiência, uma jornada pela sombra, onde o desejo e o medo dançam juntos. Greene diz que o fatal é o espelho da alma reprimida, aquele que desperta o que o outro tenta esconder, e é por isso que ele é irresistível, porque toca o que é proibido, mas profundamente humano. Ele é a lembrança do perigo que existe no prazer, e do prazer que existe no perigo. Sua presença é como fogo, atraente, inevitável, mas impossível de tocar sem se queimar. Mas o verdadeiro fatal não destrói por crueldade. Ele apenas mostra o que já estava adormecido. É um espelho daquilo que as pessoas negam em si mesmas. E quem o encontra, raramente sai o mesmo. Robert Greene o chama de sedutor que encarna o destino. Aquele que não corre, não finge, não súplica. Ele é o desejo em sua forma pura, selvagem, inevitável, absoluto. Mas há um preço. Quem vive do fascínio do abismo, um dia pode se perder nele, porque todo poder que encanta também consome. E assim, o sedutor fatal caminha entre dois mundos, a luz e a sombra, o amor e a ruína, o êxtase e o vazio. Ele é o lembrete silencioso de que o verdadeiro perigo nunca está no outro, mas em nós mesmos. Capítulo 10. O jogo final. A arte invisível da sedução. No fim, a sedução não é sobre o outro, é sobre o controle de si. Robert Greene revela o que poucos percebem. Toda a arte de seduzir é, na verdade, uma arte de autodomínio.
Porque antes de encantar o mundo, é preciso aprender a encantar o próprio caos. Ao longo dos séculos, reis, rainhas, artistas e visionários usaram o fascínio como arma e escudo. Mas os que realmente compreenderam o jogo sabiam que o poder de atrair não vem do desejo de possuir, vem da paz interior de quem não precisa. O verdadeiro sedutor não é um manipulador, é um espelho consciente. Ele reflete o que o outro quer ver, mas permanece fiel ao que é. Greene chama isso de o ponto invisível da sedução. O momento em que o jogo deixa de ser sobre vencer e se torna sobre compreender. Porque o que realmente move o desejo humano não é o corpo, nem o status, nem a beleza, é a energia vital, a sensação de estar vivo diante de alguém, que desperta o que há de esquecido. O poder da sedução, então, não está em atrair todos, está em tocar profundamente poucos, em transformar encontros em experiências, olhares em labirintos e palavras em espelhos. Cada arquétipo, o misterioso, o romântico, o fatal, é apenas um reflexo da mesma busca, a de transcender a superficialidade, de criar conexão num mundo distraído. Mas há um perigo. Quem domina o jogo pode facilmente esquecer que o jogo não é o fim, porque o verdadeiro mestre da sedução não busca aplausos nem conquistas, ele busca presença. O jogo invisível não está no olhar, nem no toque, mas na consciência que observa tudo isso acontecer. Seduzir é mover energia, e toda energia responde à intenção. No fim, Greene nos mostra que seduzir é compreender a alma humana, suas carências, seus brilhos, suas sombras, e que aquele que entende o desejo, entende o próprio destino. O sedutor verdadeiro não manipula, liberta, porque faz o outro lembrar do poder que já possuía, mas havia esquecido. E assim, a arte da sedução não termina com a conquista, mas com a consciência, com a serenidade de quem sabe que o fascínio mais profundo é ser plenamente real. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. Deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e aproveita para comentar aí embaixo quais livros você gostaria de ver nas próximas leituras. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo e boas leituras!